Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, então esse episódio de hoje ele é um episódio especial, né? Porque é o episódio número 200 aqui do canal do podcast. E eu resolvi fazer um episódio especial e a gente não falará sobre os assuntos de sempre, economia, finanças, estratégia empresarial. Nós vamos falar nesse episódio de música. Então, peço que vocês fiquem, apesar de parecer que não vai interessar. Vou falar da Nona Sinfonia de Beethoven. Por que a Nona Sinfonia de Beethoven? Porque ela também faz 200 anos agora em 2024. Né? Ela foi escutada pela primeira vez pela humanidade em 1824. Essa Sinfonia de Beethoven foi a última, ele faleceu 3 anos depois. E a Nona Sinfonia ela é considerada patrimônio da humanidade, tá? Pela ONU. É considerada uma das maiores obras já feitas pelo ser humano. Né? Então, a gente pode pensar, mas por que uma música? Porque ela quebrou paradigmas e ela tem uma mensagem muito bonita, né? Uma orquestra sinfônica, eu sei que muita gente acha chato, mas escutar uma orquestra sinfônica é realmente uma experiência, digamos assim, espiritual, né? Pelo menos eu considero. Eu acho a música instrumental, ela sempre nos toca, né? E eu tenho me interessado, como eu já falei aqui no canal, nessa fase da vida por filosofia. Fiz uma pós em filosofia, continuo lendo sobre filosofia e música, tá? Mas não música, não tenho estudado teoria musical formalmente, eu até pesquiso, estudo, mas de forma autodidata, e eu tive novamente, né, esse desejo de tocar um instrumento. A gente sempre tem ao longo da vida, né, o desejo de tocar um instrumento musical, escutando também um concerto que chama A História em Concerto, do Kitaro. São 7 músicas, é como se estivesse contando uma história, né? Para quem lê Joseph Campbell, é como se fosse ali a jornada do herói contada em música instrumental. O Kitaro é um músico japonês, ele é conhecido como New Age. Esse concerto dele chama Kojiki. Kojiki são os manuscritos mais antigos do Japão, que é como se contasse a história da origem do Japão. E, novamente, para quem conhece, já leu sobre mitologia, essas histórias são todas muito parecidas, né? Até quando você pega de culturas que nunca tiveram contato. Então, digamos assim, uma jornada do próprio ser humano. E escutando esse concerto, e eu gosto muito, sempre escutei muito ele, depois comecei a escutar com um pouquinho mais de interesse, mais cuidado, eu me deu a vontade de tocar esse concerto inteiro. São 50 minutos. Esse do Kitaro na flauta, né? E eu comprei uma flauta transversal, tenho estudado um pouquinho, já sei tocar. Elas são 7 músicas, já sei tocar quase que uma música inteira. E eu tô treinando aí sozinho, né? Sobre música, principalmente a flauta transversal. Tenho vontade de tocar piano também. Mas são coisas que me interessam na atualidade e me tocam bastante. Eu acho que a música instrumental é a linguagem, isso palavras minhas, tá, pessoal? É a linguagem do coração, né? Então, para vocês, a maioria de vocês não são músicos como eu, o episódio vai ficar bem legal. Peço que vocês assistam. A gente vai falar sobre o Beethoven, a Nona Sinfonia. E também, para aqueles que são músicos, né? Se eu falar alguma besteira, é só pôr no comentário aqui que
Mas lembre-se, eu não sou um músico de formação, nem estudei teoria musical. Tenho estudado de forma autodidata, tudo que me interessa, e tenho gostado bastante da música, porque a música é como se fosse uma linguagem universal, né? Uma linguagem que toca todo mundo se escutada da forma correta. E a Nona Sinfonia de Beethoven, ela tem esse poder, né? Como patrimônio, considerado uma das maiores obras da humanidade, ele tem esse poder. Para quem tiver, eu vou até colocar um link aqui na descrição dessa Nona Sinfonia que eu gosto de assistir, que é com o maestro Daniel Barenboim, da West Eastern Divan. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso também, porque eu acho bastante interessante a gente falar da Nona Sinfonia e tem tudo a ver também com essa orquestra, né? A West Eastern Divan. Né? Esse ano, como faz 200 anos, eu já fui assistir a Nona Sinfonia de Beethoven. Confesso para vocês, assistindo a Orquestra Sinfônica tocar, eu fiquei bastante emocionado, chorei até. Minha esposa falou assim: você chorou durante a orquestra? Porque eu acho que se a gente conseguir realmente escutar a linguagem da música, a gente se emociona. Então, para aqueles que gostam de música e tiver interesse, né, pode parecer chato, 1 hora e 10 minutos de orquestra, mas vocês vão ver que é como se estivesse contando uma história que vai tocar ali diretamente ao seu coração se você escutar, digamos, de coração aberto, né? Tentando cada nota musical dela, daquelas, como se fossem palavras, né? Tocando você. Tanto que são conhecidas os trechos, né? Frases musicais, os instrumentos conversam entre si, né? É como se um instrumento perguntasse e o outro respondesse. Ele tem esse poder, né? Então, por que a Nona Sinfonia de Beethoven tem esse poder todo? Beethoven, para quem não sabe, escreveu essa sinfonia surdo, completamente surdo. E aí a gente pode pensar, mas como que ele escreve, né, uma sinfonia surdo? Se ele não pode, de repente, sei lá, fazer os arranjos, os testes lá e testar. Não, porque ele já tinha realmente todos esses sons de todos esses instrumentos internalizados nele, já fazia parte dele, né? Então, é interessante a gente ver como é que uma das maiores obras da humanidade, uma música, foi composta por um compositor surdo. Quando ele compôs entre 1818 e 1824, né? Ele já estava completamente surdo. E já fazia 12 anos, já tinha se afastado das composições, das aparições públicas, né? Em 1812 foi quando ele tocou a última vez a 8ª Sinfonia de Beethoven. E a gente pensa assim, como foi esse processo criativo, né? Então é bastante interessante, nós vamos falar sobre isso aqui. Espero que vocês fiquem e depois vai ter esse link aqui da orquestra aqui. A parte dela que vai ter uma legenda, foi eu que legendei. Eu até tentei subir, sabe, no meu canal, mas tomei um strike no YouTube da detentora desses direitos, né? Então eu fiquei com essa versão que eu coloquei a versão, tá só no meu computador, né? Eu já tentei subir 2 vezes, tomei um strike, e na segunda, antes de tomar o strike, eu tirei. Apesar de eu ter até enviado um e-mail, né, a essa empresa que detém os direitos sobre essas imagens e essa apresentação, disse que ali, na realidade, só queria dar uma tradução do alemão para o português da forma que eu vejo, né? Você vai achar que tem traduções aí, mas vocês vão ver também que, se você comparar a minha com os outros, ela tem algumas coisas diferentes, que é a forma que eu traduzi, que eu entendi. Por que eu falo que eu entendi se eu não sou músico? É porque eu acho que o Beethoven tinha uma mensagem que ele estava passando ali. O Beethoven, como eu disse, ele estava completamente surdo, ele estava em depressão absoluta, ele estava na miséria, não tinha nem calçado, né, para sair de casa, estava com problemas de saúde, reumatismo, icterícia, tinha vários problemas, ou seja, ele estava naquela situação que a gente imagina, né, uma pessoa na solidão, em depressão, e ele compôs a música nessa situação que ele estava, né. Então aquilo me parece muito mais uma mensagem que ele está passando para o mundo. E quando a gente pega o contexto do que ele estava passando, né? Além de estar em toda essa situação pessoal dele, ele tinha uma certa desilusão com o mundo, né? Ele compôs a terceira sinfonia e ia ter até o nome do Napoleão Bonaparte, ia ser Bonaparte. Porque ele acho que tinha uns 19 anos quando veio a Revolução Francesa. Então ele sempre foi muito envolvido com essa visão, ele tinha uma consciência política muito refinada, né? Em detrimento do absolutismo, né, que vigorava na época. E ele era um admirador do Napoleão, né? Só que depois que o Napoleão se autocoroou imperador, para ele foi uma decepção, ele nem pôs mais o nome do Napoleão nessa sinfonia, né?
sinfonia ia se chamar Bonaparte, chama-se Heróica, porque ele teve uma decepção com o Napoleão Bonaparte. Ele achava que o Napoleão estava trazendo, né, e tentando espalhar por toda a Europa os ideais da Revolução Francesa. E não foi o que aconteceu, né? Depois ele também se tornou, né, um imperador absolutista e para quem acompanha a história e leu história, né, as guerras napoleônicas, ele acabou perdendo no próprio ego, né, na própria vaidade. E aí o Beethoven ficou bastante decepcionado com isso. Então, nesse contexto, né, depois das guerras napoleônicas, né, do combate ao absolutismo, de toda essa visão que a Revolução Francesa trouxe para a época, ele compôs essa nona sinfonia surdo e ele surpreendeu o mundo e surpreende até hoje para quem estuda essa música, para quem escuta essa música, né? Então tem esse poder, né, dele contar tudo aquilo na nona sinfonia, todo o contexto histórico que ele estava passando, todos os problemas pessoais que ele estava passando. Vou colocar alguns trechos aqui, essas partes que tem legenda só vai aparecer aqui, tá que tá aqui na descrição não tem. Então ele começa, geralmente as sinfonias têm 4 movimentos, né? Beethoven é conhecido ali da era clássica para a era romântica. Nos últimos anos da vida dele, ele já estava mais nessa era romântica e tem gente que identifica coisas do período clássico na nona sinfonia e coisas do período romântico. Ele fez uma inversão, porque os 4 movimentos geralmente é um primeiro movimento alegre, mais agitado, mais rápido. Depois tem um segundo que é mais lento, né, mais melodioso. Aí vem um terceiro que é mais alegre. Tem os nomes técnicos, como eu disse, não vou dizer aqui para a gente não complicar o nosso vídeo. E depois, no último, tem um alegre bem rápido e contundente, né? Ele inverteu, ele colocou um rápido, depois um dançante, um alegre dançante, e depois ele colocou um mais harmonioso, lento, né? Para só no final ele fechar com chave de ouro aquilo que todo mundo talvez conheça da nona sinfonia de Beethoven. No 4º movimento, ele, pela primeira vez na história, ele inseriu a voz humana. Então tem uma parte que é cantada, que é um poema do Friedrich Schiller, que chama Ode à Alegria, que ele inseriu nessa sinfonia. Ele sempre gostou desses poemas do Schiller, e ele resolveu inserir, harmonizar com a orquestra, com a sinfonia dele. E aí essa parte é que todo mundo mais conhece, né? Esse da Ode à Alegria. Então o que eu identifico assim na nona sinfonia, pelo menos pessoalmente, como eu digo novamente, cada um tem uma interpretação, né? Eu faço uma interpretação muito pessoal pelo que eu escuto. Às vezes eu vou dormir, eu escuto a nona sinfonia de Beethoven, apesar de ter assistido ela pessoalmente, mas eu escuto como se aquilo fosse uma história, né? Alguma mensagem que aquilo estava passando para mim. A mensagem que o Beethoven queria passar era justamente essa que está contada nos 4 movimentos, né? Como se você tivesse momentos ali ao longo da história, ao longo da sua vida. No final, nesse 4º movimento, tem como se fosse uma confusão, né, de todos esses movimentos. Ele faz uma recapitulação, depois uma confusão, e depois ele fecha com chave de ouro, começando por essa melodia que todos nós talvez conhecemos, né, mesmo sendo leigos.
essa é a parte mais conhecida da orquestra, da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Então, a primeira vem um movimento muito forte, bem contundente. E aí, agora eu vou falar aqui sobre a orquestra, né? O West Eastern Divan, que é conduzida aí pelo Daniel Barenboim. O Daniel Barenboim é um músico argentino, ele é judeu, e com 10 anos, em 1952, ele foi para Israel, levado pelos pais, porque Israel, para quem não sabe, foi formado o Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. E aí, 4 anos depois, os pais do Daniel Barenboim foram para Israel, para o novo Estado judeu, e ele acabou, hoje ele tem cidadania israelense, ele tem cidadania em vários países, porque ele é reconhecido e já ganhou vários prêmios, né? E na carreira de músico, ele era um pianista muito talentoso, mas ele ficou mais conhecido como maestro. Já foi diretor da Orquestra de Paris, já foi diretor da Orquestra Sinfônica de Chicago, já tocou em várias orquestras, já foi convidado, né, para a Filarmônica de Nova York, que ele acabou não aceitando. E ele ficou muito mais conhecido com essa orquestra, que é o West Eastern Divan, que é se fosse traduzir, é o Divan do Oriente e Ocidente. Como que surgiu nessa orquestra? Por isso que eu faço questão de colocar aqui nesse episódio essa versão tocada por ele, tá? Nessa orquestra, em Sevilha, quando eles tocaram, porque a orquestra começou quando a Weimar foi considerada a capital cultural da Europa, em 1999. E só que a orquestra ficou só 2 anos lá. E ele fundou, quando eles estavam pedindo as inscrições lá de músicos, para fazer um workshop, para tocar ali e tentar montar uma orquestra, ele recebeu muitas inscrições do povo do Oriente Médio, de músicos do Oriente Médio. E o que para eles foi uma surpresa, né? Não tanto para o amigo dele, que ajudou ele a fundar a orquestra, que é o Eduardo Said, que era um palestino, e ele músico, né? Maestro, de ter muitos músicos ali árabes, né, do Oriente Médio. Obviamente tinha um certo preconceito, né, nessa visão de por que não pode ter músico árabe. Só que eles decidiram fundar essa orquestra com árabes e judeus. Eles colocam as orquestras sinfônicas, elas têm sempre pares de músico, né? Então, se tem 10 violinos, tem 5 pares de violinos, né? Se tem 2 flautistas, tem um par de flautista. Se ele tem 4 violoncelo, tem lá 4. E eles colocam sempre os pares, um árabe e um judeu. Sempre um árabe e um judeu para tocar. E isso, na realidade, nos passa uma mensagem de harmonia, né? De entendimento. Porque uma orquestra sinfônica, ela só consegue atingir o resultado se todos os músicos estiverem em harmonia, obviamente conduzidas pelo maestro. Então, essa orquestra, depois de 2 anos, né, em 2001, ela foi para Sevilha, ficar sediada lá. Eles se encontram em todo verão para fazer os ensaios, depois fazer uma turnê mundial. E de todas, tem uma que todo mundo gosta, que eu também gosto, já escutei, que é do Herbert von Karajan, né? E ele é tecnicamente perfeito, mas nada me toca mais do que essa que é tocada pela West East Divan. Então, ele começa sempre com esse movimento bastante contundente, né? Então, quando Beethoven, assim, como ele estava surdo, que eu imagino, novamente, gente, tem muita interpretação aqui que é minha. E então, se você é músico e conhece bem, pode fazer aqui suas críticas e colaborar aqui nos comentários. Mas uma interpretação que é minha, como ele era surdo, nesse primeiro movimento, pelo menos quando eu escuto, você fecha os olhos e escuta, é como se ele tivesse, os sons tivessem surgindo do silêncio. Eu tenho sempre uma imagem na minha cabeça como se fosse o Big Bang. Como se fosse silêncio total e, de repente, o som emerge desse silêncio, né? Como se fosse uma linguagem nas trevas, né? Fossem palavras num momento de trevas. Então, fazendo essas analogias aí com o momento que o mundo estava passando, com o momento que o Beethoven estava passando pessoalmente, né? E com a condição da surdez,
Nesse primeiro movimento me parece muito sons emergindo do silêncio. Na minha mente sempre vem a imagem do Big Bang, né? Então é como se o mundo tivesse, na época, né, as suas rivalidades, né, todos os seus desentendimentos, e esse som surgindo do silêncio ali, como se tentando que organizar, né? Vamos organizar a bagunça. Pelo menos na minha cabeça é essa imagem que vem, né? E aí depois vem um momento alegre, todos nós temos, né? O mundo tem e nós temos momentos, por isso que eu falo, sempre está meio ligado com essa história do ser humano, né? A gente tem momentos alegres, em que entra ali uma coisa mais dançante, uma coisa mais divertida, uma coisa mais alegre. Aí desse momento alegre vem o momento triste. Uma outra coisa interessante na Nona Sinfonia de Beethoven que do período clássico tem os instrumentos, digamos, básicos que toda orquestra tem. E ele inseriu, né, mesmo depois sendo clássico ou passando para o período romântico, ele inseriu dois instrumentos, um acima, que é o piccolo, que depois na parte final vocês vão ver um flautim, como se fosse uma flauta pequenininha, que tem um som acima, bem mais agudo, né? E inseriu também um abaixo, que é o contrafagote, né? Que é um som que talvez quase você não escute, mas é como se ele tivesse inserindo mais duas vozes, né? Naquela história que ele quer contar. Isso para mim faz muito sentido lá no quarto movimento. Então tem esse período alegre e depois vem um período bem relaxante, assim, não é triste, é um período de harmonia, né, tanto que lá eles chamam de cantável, né, como se fosse um período cantável, que é lindo se você escutar, não só esse movimento, mas todos os movimentos da Nona Sinfonia de Beethoven, se escutar de forma separada, também é muito bonito de escutar, né. Eu gosto de escutar ela inteira, 1 hora e 10 minutos. E depois, obviamente, aí ele fecha com chave de ouro no quarto movimento, que é esse que todos nós talvez conhecemos ou já escutamos. Essa frase musical é muito conhecida, e aí que entra esse instrumento. O que que é
de novo, minha leitura, tá? Qual é a leitura que eu faço? É que quando você pega numa orquestra, aqueles instrumentos mais o baixo, esse contrafagote, o violoncelo, eles têm mais um papel, digamos assim, de base, né, de marcar uma base. E quando você pega os instrumentos mais brilhantes que eles falam, né, que é a flauta, o clarinete, eles têm um som mais agudo, mais marcado, como se eles fossem as vozes, né, falando. Então um é a base e o outro é as vozes. A interpretação que eu faço, vocês vão ver que nessa frase mais conhecida, ela começa com o som mais grave, né? Que vai marcando e vai dando aquele ritmo e vai falando aquelas frases musicais. Aí depois que começam a entrar os outros instrumentos até chegar no auge com todos os instrumentos da orquestra. Mas é como se ele estivesse dando uma mensagem que a gente precisa primeiro da base, né? Então, hoje, naquela época, né, que era de guerras, e eu acho que hoje também a gente pode fazer essa analogia, que é uma época de muitas vozes, né, se opondo, muitas, digamos assim, posições, como está na moda falar, polarizadas, e faltasse para a gente escutar a base. Então, é como se Beethoven colocasse uma base ali na música e falou, ó, vamos escutar a base para depois a gente acompanhar. Pelo menos essa é a leitura que eu faço.
tanto que você vê também depois, quando entra as vozes, né, quem entra ali é o barítono, que ele começa, vocês vão ver que no quarto movimento ele tem como se fosse um resumo dos outros 3 movimentos, aí entra realmente a frase musical que é nova, que é a que todo mundo conhece, e aí depois entra uma bagunça de sons, que meio que desorganiza tudo, aí entra o barítono, de novo. A voz mais grave entra para dizer, e essa primeira frase não é do Schiller, né, é do próprio Beethoven, que entra para dizer que vamos tocar, não nesses tons, né, vamos tocar alguma coisa mais agradável. O Freunde, nicht diese Töne. Sondern lass uns angenehmere anstimmen. Freudenvollere. E aí entra Ode à Alegria, poema de Schiller, que é uma mensagem para o mundo, né, como se o Beethoven tivesse no auge ali, no final da sinfonia, no auge, mandando essa mensagem para o mundo, né? E aí me lembra um pouquinho de filosofia, porque tudo baseado em alegria. Quando ele fala da alegria, vocês vão ver, né, que ela que é uma centelha divina, né, filha do Elísio. Então é a alegria que volta a unir, né, aquilo que o preconceito dividiu. Novamente, se pegar em alemão não é preconceito a palavra, isso eu coloquei preconceito, mas eu acredito que na época, como eles falam assim, o costume rigoroso dividiu. Eu interpretei que está querendo dizer, não põe costume rigoroso é preconceito, né? Então, na minha legenda aí vocês vão ver que está preconceito. Então é a alegria, né, a centelha divina, filha do Elísio, que volta a unir aquilo que o preconceito dividiu. Essa é a grande mensagem, né, dessa ode à alegria. Essa é a grande mensagem que o Beethoven deixa na sua obra no final, né? Então, períodos turbulentos, períodos alegres, períodos com mais paz e harmonia, de repente uma bagunça, e agora vamos ter como base, sei lá, do ser humano, e começar em cima disso, e também da alegria. A alegria me lembra filosofia, porque me lembra Spinoza. O Spinoza aqui, em Ética de Spinoza, a parte 3, né, que é da origem e da natureza dos afetos. Para Spinoza, são 2 afetos básicos. Afetos vem de afetar, né, o que nos afeta, os nossos afetos. Então, vem de 2, da alegria e da tristeza. Então, da alegria vem todos os afetos positivos, e da tristeza vem todos os afetos negativos, ou como a gente nos deixa afetar por aquilo. Então, bons encontros com alegria, né, eles melhoram a nossa potência de existir, a nossa potência de agir. Então, pelo menos, como eu estou muito ligado à filosofia, essa parte da ode à alegria eu interpretei assim, Spinoza, né? Aquilo ali é Spinoza, quando fala de alegria. Como Spinoza do século XVII, antes, né, do Schiller ter escrito isso aí, eu acredito que possa ter tido alguma influência, apesar de não declarada, porque o Spinoza, para quem não sabe, ele foi excomungado, né? Ele era judeu também, ele foi excomungado, foi expulso, digamos assim. Ele era rejeitado pelos judeus e pelos cristãos, porque ele tinha uma visão muito crítica quanto à religião. Então, na época, tanto que Spinoza veio a ser estudado e respeitado muito tempo depois, né? Então, sei, talvez o Schiller tenha lido Spinoza e tenha se baseado nesse afeto da alegria, né? Porque a grande mensagem no final da 9ª Sinfonia é a alegria. É a alegria que é a centelha divina, filha do Elísio,
É a alegria que vai unir o que o preconceito dividiu. Essa é a grande mensagem e acho que vocês fiquem com esse trecho final aqui da grande mensagem e depois eu vou colocar mais um trecho do Daniel Barenboim, que ele também mandou um recado bem contundente. Freude, 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 Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlischer ein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Lindo, né, pessoal? Então, a grande mensagem depois para quem quiser realmente sentir as palavras dos instrumentos, né? O que os instrumentos, que os sons, o que as notas musicais querem te dizer, tente escutar ele inteiro, né? E deixar o seu coração aberto para ser tocado por essa música. Mas aqui um recado final, como eu falei, o Daniel Barenboim, que é o maestro que toca aí nessa Western East Divan, que é uma orquestra de judeus e árabes, né, lado a lado, tocando. E desde que ele fundou isso, em 99, ele é muito criticado e também elogiado, né, pelo trabalho que ele faz com essa orquestra, com a mensagem que ele quer passar, como os povos podem se entender e falar uma linguagem só. E o Daniel Barenboim, ele recebeu o prêmio Ricardo Wolff, que é um prêmio pela música e pela mensagem e pela colaboração que ele tem com a paz. Ele recebeu o prêmio Wolff Prize, né, lá em Israel, no parlamento israelense. E aí, na hora dele fazer o discurso, ele foi lá e citou, ele não queria, obviamente, ofender, mas a ministra da Cultura de Israel e o partido de ultradireita, o Likud, também acharam, tanto que vocês vão ver, ela reclama na mesma hora ali, ela sobe e reclama, mas ele não diz nada, ele só fala da declaração de independência de Israel, né, que lá na declaração se seria compatível a independência de um país com a violação dos direitos fundamentais de outro povo. E mais ainda, ele perguntou se o povo judeu, cuja história está cheia de sofrimentos e perseguições, poderia ficar indiferente às violações dos direitos humanos e ao sofrimento de um povo vizinho. Ele falou isso há 20 anos atrás, quando ele recebeu esse prêmio em 2004. E nada mais atual do que essa mensagem que ele quis passar com a música, depois que ele foi criticado pela Ministra da Cultura. Ele disse que a colaboração dele, através da música, é buscar o entendimento entre os povos, né? E ele, como judeu israelense, ele também tem o direito, né, de questionar ao próprio povo do qual ele faz parte se é compatível o que Israel faz com sua própria declaração de independência e se é compatível o povo judeu, tendo sofrido tantas perseguições, né, ser indiferente com o sofrimento de um outro povo. Essa é a grande mensagem que ele deixa nesse recebimento desse prêmio e eu espero que essa mensagem ecoe em nossos corações através da música.
ועתה אל הפרס באומנות בתחום המוסיקה. דניאל ברנבוים, בית האופרה הממלכתית ברלין, גרמניה, והתזמורת הסימפונית שיקגו, ארצות הברית. כאדם בעל מחויבויות מוסיקליות ואנושיות עמוקות, שזכה למעמד של אחד מגדולי המוסיקאים בני ימינו. אתכבד להזמין את דניאל ברנבוים לקבל את הפרס מידי נשיא המדינה. בבקשה. מילות תשובה מפי דניאל ברנבוים. כבוד נשיא המדינה, שרת החינוך והתרבות, ממלא מקום יושב ראש הכנסת, נאמני קרן וולף, קהל נכבד. בשנת 1952, בהיותי בן 10, 4 שנים לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, עלינו הוריי ואנוכי ארצה. הכרזת העצמאות הייתה למקור השראה לאידיאלים שעשו אותנו, היהודים, לישראלים. מגילת העצמאות כללה את ההתחייבות, וברשותכם אני מצטט. מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא משוטטת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרח, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. סוף ציטוט. התחומים על מגילת העצמאות התחייבו גם בשם כולנו להושיט, ואני שוב מצטט, יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן. סוף ציטוט. ואני שואל היום, בכאב הבוקע מליבי, האם מצב של כיבוש ושליטה בעם אחר מתיישב עם מגילת העצמאות? האם יש היגיון בעצמאותו של עם אחד במחיר הפגיעה בזכויות היסוד של עם אחר? האם העם היהודי, עם שההיסטוריה שלו רצופה סבל ורדיפות, יכול להרשות לעצמו להיות אדיש לזכויותיו ולסבלו של עם שכן? האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה חלום בלתי מציאותי שפירושו שאיפה לסיום אידיאולוגי של הסכסוך, במקום לשאוף לסיום פרגמטי והומניטרי, סיום המבוסס על צדק חברתי? מאז ומתמיד האמנתי שאין פתרון צבאי לסכסוך היהודי-ערבי, לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה אסטרטגית. ולכן, מאחר שברור שפתרון כלשהו אחר חייב להימצא, מדוע עליי לחכות עד שימצא? מסיבה זו, הקמתי יחד עם ידידי המנוח אדוארד סעיד, סדנה מוזיקלית בה משתתפים יחדיו צעירים מכל ארצות המזרח התיכון, יהודים וערבים. בתור שכזו יכולה המוזיקה להביא את הרגש והדמיון של הישראלים והפלסטינים למקומות שלא שיערנו אותם. לפיכך, החלטתי לתרום את סכום הפרס
לפעולות של חינוך מוסיקלי, הן בישראל והן ברמאללה. אני מודה לכם. כיושבת ראש קרן וולף, אני רוצה להביע את צערי על כך שמר ברנבוים בחר את הזירה הזאת, את הבמה הזאת, כדי לתקוף את מדינת ישראל. אני רוצה כאן לציין, אני מבקשת אני מציעה, בואו ננהג, גם אלה שלא מסכימים לעמדתי. אני מציעה לנהוג באופן תרבותי. אני רוצה כאן להדגיש, ההחלטה להשתתף בטקס הזה, ולתת לדניאל ברנבוים את הפרס כאן היום, לא הייתה קלה. אני מרשה לעצמי להגיד, לא רק לי. אני יכולתי לנהוג כיושב ראש הכנסת שבחר לא להיות כאן, חשבתי שזה לא נכון יהיה. חשבתי שנוכל לנהל את הטקס הזה באופן תרבותי, לא מטריס ולא פוגע. כיבדתי את החלטת ועדת הפרס. אני מצפה שכולם יכבדו גם את המעמד הזה. צר לי שדניאל ברנבוים בחר אחרת. כן. אני מקווה שתרשו לי. אנחנו חותמים. אני מבקש מכם, לא יותר מדקה אחת. אני רוצה להודות לשרת החינוך, שהיא באמת הזכירה שיש כאן חופש גמור. העובדה היא שניתנה לי גם האפשרות להגיד את הדברים שאמרתי. אני רק מבקש להסביר שאני לא התקפתי את מדינת ישראל, אני הרשיתי לעצמי לקרות ממגילת הכרזת העצמאות ולשאול שאלות רטוריות. זכותך, גברת שרת החינוך, לתת תשובות אחרות. תודה. Então, esse episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado. Façam seus comentários aqui abaixo, os músicos e os não músicos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.